capítulo 4. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, nosso Senhor. Lucas, capítulo 4, nós vamos ler o texto sagrado. Graças te damos. Tá calor hoje, né? Eita, nosso clima aqui, quem não é de Cáceres e nos acompanha, é que o nosso clima aqui é mais ou menos assim, às vezes está 40 graus, aliás, 42, 43, às vezes isso acontece até um pouco mais de 45 graus. Mas aí de repente começa a esfriar, né? Por exemplo, hoje, eu não sei quanto que está hoje, mas deve estar perto dos 40 graus, né? Agora, à tarde, desde a tarde. E na sexta-feira nós vamos ter mínima de 15 graus. Imagina, nosso clima é terrível, né? E a gente precisa de estar pronto para enfrentar ele, né? Sem resfriar. Mas amém, muito bom. Na verdade eu gosto mais quando está frio, né? Encontraram aí, queridos, Lucas capítulo 4, versículo de número 1 a seguir. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada naqueles dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse então: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus disse-lhe, respondendo: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de cada palavra de Deus. E o diabo mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: dar-te-ei toda a autoridade. Repito, e lhe disse: dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque me foram entregues, e as dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo levou a Jerusalém, o colocou sobre a parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, Ele ordenará aos teus anjos a teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para nunca tropeçares em alguma pedra. E Jesus lhes respondeu: está dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando terminado todas essas tentações, o diabo se apartou dele até o tempo oportuno. Pai, nós vamos ministrar a tua palavra. Eu estou certo de que o Senhor falará ao nosso coração. A nossa alma, nosso coração, nós estamos abertos, receptivo à tua voz. Portanto, Deus, fala ao nosso coração, porque é isso que viemos aqui fazer. Nós estamos prontos, ó Deus, para ser confrontados pelo teu Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, hoje eu quero falar sobre um tema oportuno.
tentação. A tentação foi o texto, ou a tentação de Jesus, ou a Jesus, foi o texto escolhido para que a gente pudesse discorrer durante o período desta palavra. Eu quero falar sobre o tema engano. Engano. Na realidade, ser enganado é algo muito ruim de suportar. O pior de tudo é quando a gente descobre que esteve sendo enganado. Dá uma sensação horrível, é ou não é? Quando você é enganado com o preço de uma mercadoria, com uma notícia que alguém te deu, quando você é enganado com um projeto político eleitoral, e por aí vai. São sensações horríveis, ruins de suportar. Nós carregamos dentro de nós os nossos próprios enganos. Aqueles que a gente aposta que é certo, irmã Gisele, mas são os nossos enganos. E o que a gente precisa é de conhecimento. Conhecimento de Deus, conhecimento espiritual, e conhecimento em áreas distintas, para que a gente não venha a ser enganados, ou enganado. E eu gostaria de discorrer um pouco sobre pelo menos 4 enganos que são os mais comuns. Os 4 mais comuns que nós temos, eu quero discorrer sobre eles, né? Falando da tentação de Jesus, tem algumas coisas aqui que me chamam muita atenção. O primeiro dele é que muita gente imagina, ou a primeira coisa que me chama a atenção, é que muita gente imagina que Jesus esteve em oração durante 40 dias, e terminados os 40 dias, o diabo apareceu. Não, Jesus esteve 40 dias orando, e durante 40 dias Satanás estava lhe tentando. Olha que coisa esquisita. Está aqui o texto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto. Versículo 2. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada naqueles dias, até o fim deles, e teve fome. Percebe aqui que durante 40 dias de oração, Jesus foi tentado pelo diabo. Eu quero só abrir um adendo nessa minha fala introdutória, para dizer a você: toda vez que você se propõe a chegar perto de Deus, a se separar de Deus, ou a Deus, ou para Deus, quando você decide se separar para o Senhor, quando você decide estar mais próximo de Deus, mais perto de Deus, seja pela oração, pelo jejum, conhecimento da palavra, ou quaisquer outro projeto do reino, eu quero te dizer uma coisa: Satanás sempre estará ali para te tentar. Não porque ele goste de você, porque na realidade ele tem desejo que você seja destruído ou destituído do propósito de Deus. Ele tem desejo que você não participe do projeto, porque ele não vai participar. Então tudo que ele quer é o seguinte: se eu não participo, ele também não. Já viu criança birrenta? Nem eu nem você. Nem eu nem você.
É assim que Satanás pensa. Então, a primeira coisa que eu quero observar com os irmãos aqui é que Satanás esteve durante 40 dias tentando. A segunda coisa é que ele tentou em áreas distintas. Por que isso, pastor? Porque Satanás nunca desiste de você. Repito, ele não gosta de você, ele quer a sua desgraça. Ele estará sempre te tentando na área que você se demonstrar mais fragilizado. Percebe que ao final de 40 dias, Jesus teve fome. E por causa da fome, onde foi que ele tentou? Transforme essa pedra em pão. Irmão, se você tiver com fome e alguém te mostrar uma pedra, se ela estiver redondinha assim, ó, arrisca você sentir até o cheiro do pão. É ou não é? Estava fácil. Era só dizer pedra, se transforma em pão. Jesus teria ou não teria poder para isso? Eu quero te dizer uma coisa, não se engane. Se Satanás te tenta ou te tentar, eventualmente, com algum poder, com algum dom que Deus te deu, fique velhaco. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Ele sempre vai te tentar. Eu me recordo que nós tínhamos alguém aqui que tocava no altar do Senhor, e um dia Satanás soltou um comichão no ouvido dele, dizendo que ele era muito bom músico, e ele deveria tocar na noite aqui. E ele saiu do altar para tocar na noite, porque afinal de contas ele era bom. Satanás disse para ele que ele era bom, que a igreja era muito pequena para ele, era muito inferior. O projeto aqui era menor do que ele, e ele era tão bom que ele deveria tocar na noite. Portanto, queridos, tenha cuidado com o projeto de Satanás. Ele sempre vai tocar nos pontos mais fracos que você se mostrar. E aí, Jesus é tentado em outras áreas. E por que isso, pastor? Porque Satanás não desiste de você. Eu estou batendo muito nessa tecla para que você compreenda que não existe super-homem, super-mulher. Todos nós somos tentados em alguma área da nossa vida. Alguns é tentado na área financeira. Ele gosta tanto de dinheiro que uma hora dessa Satanás vai apresentar um carregamento de droga para ele transportar. Ele gosta tanto de dinheiro que uma hora dessa Satanás vai apresentar algo fácil, algo muito bom para ganhar dinheiro, bom entre aspas. E ele vai cair naquilo. Então assim, tem gente que a fraqueza dele é na área sexual. Portanto, Satanás vai sempre se apresentar para ele, tá? Com o sexo oposto. Sempre vai apresentar para ele com oportunidades sexuais. E é nessa área que ele vai cair. Então, o que a gente precisa atentar é o seguinte: que Satanás vai usar exatamente as nossas fraquezas. Alguém escreveu uma frase dizendo o seguinte: sempre que você quiser navegar para longe de Deus, o diabo terá sempre um bote preparado para você utilizar. Isso é verdade. Isso é fato. Então, cuidado com os botes. Fazendo essa introdução, tendo esse adendo sobre a tentação de Jesus, eu quero finalizar sobre o texto, o versículo de número 13. Quando terminada todas essas tentações, o diabo se apartou dele até o tempo oportuno. Irmão, Satanás não desistiu depois daquele tempo, Samuel, de tentação. Ele se afastou, esperando um tempo oportuno. Isso é sério, irmã Márcia. Ele se apartou, e aí a palavra de Deus nos diz que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele fica ao nosso derredor. E o que ele fica fazendo, pastor? Ele fica procurando uma oportunidade para que nos possa tragar. Simples assim. Ele está sempre dando volta ao nosso derredor. O que a gente precisa é ter cuidado com a nossa proteção. Ao nosso redor estão os anjos.
E aí a gente precisa ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo de Deus, para que isso sirva-nos de brechas para que Satanás entre nas nossas vidas para nos atacar. Tendo esse cuidado, dá tudo certo. Mas eu gostaria de andar um pouco aqui sobre o nosso tema proposto: nossos enganos mais comuns. Quais são eles, pastor? Primeiro, eu quero apresentar 4, pelo menos 4, se der tempo, os 4. O primeiro deles é pensar que só de pão viverá o homem. Se eu perguntar aqui para vocês, que nesse tempo difícil, qual o maior medo seu? Eu acredito que a minoria vai dizer que é medo de morrer. Mas a maioria vai dizer que tem medo de passar fome. Sim ou não? A gente tem medo de passar fome. Porque a gente tem notícia de que passar fome é horrível, dói. Isso é verdade. Eu estou dizendo que a gente tem notícia porque a maioria de nós não passou fome, passou vontade de comer alguma coisa. Fome, não. Alguém aqui comeu pedra? Cozinhou pedra? Fritou pedra? Hã? Eu já passei fome por um tempo, breve, e eu sei que é horrível. Horrível. Então eu quero dizer uma coisa: se a gente perguntar, se eu perguntar aqui, fizesse uma pesquisa, se a gente fosse a campo, a gente descobriria que um dos maiores temores do homem é passar fome. Fome. Então, o primeiro engano nosso é pensar que só de pão viverá o homem. E, pastor, mas isso não é verdade. Eu não penso assim. Tá, você pode dizer que não pensa assim, mas as suas atitudes podem dizer assim. Na verdade, nós temos sempre colocado o pão em primeiro lugar. Nós lutamos incessantemente por ele, desesperadamente por ele. A gente paga qualquer preço para conseguir o pão. Irmãos, o preço desse engano, em alguns casos, é perder a vida familiar, perda dos filhos, do esposo, da esposa. Alguns conseguem descobrir esse engano a tempo de consertar as coisas, mas tem gente que quando descobre já perdeu a família. Como assim, pastor? É porque tem gente que em nome da busca pelo pão, ele não mede as consequências do trabalho que ele se arruma, ou que ele arruma. Eu ouvi dizer de alguém que arrumou um trabalho, que chegou a ficar 6 meses sem vir em casa. Irmão, um homem, 6 meses, sem vir em casa, dar atenção para a família, presta atenção, ele vai ter um problema na administração familiar, sim ou não? Ele vai ter um problema no relacionamento familiar, sim ou não? Os filhos nem vai conhecer ele direito, irmão. Não vai. Sem contar que um obreiro fora da casa, pode ser que venha um obreiro de Satanás visitar a casa dele. E aí é um problema sério. Aí é um problema sério. Porque se ele não administra isso, né? Aí ele vai ter outros problemas. Mas em nome da luta pelo trabalho, pela busca do pão, alguém perde a paz familiar, a comunhão familiar.
perde o convívio com a esposa, perde outros prazeres que a vida em comunidade lhe permite ter. E às vezes em nome da busca do pão, e não é o pão, porque a gente não quer só o pão, a gente está sempre querendo outro pão. Irmãos, isso é tão sério, que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, a largar de nos preocupar, e Ele ensinou em outras ocasiões aos discípulos, a largar de nos preocupar com os outros dias. Ele chegou a dizer que basta cada dia o seu mal. Mas na oração do Pai Nosso tem algo muito interessante. Olha o que diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Larga a mão do pão nosso de cada dia de amanhã. Os irmãos já perceberam que a vida é muito incerta. Principalmente nesse tempo, dá para a gente perceber que tudo está muito incerto. A gente diz que vai ter um culto domingo às 18 horas, de repente na quinta-feira, na sexta-feira sai um decreto municipal e a gente não pode ter o culto. Aí a gente não tem nem às 18 horas e nem horário nenhum. Percebe como é difícil? Está tudo muito complexo nesse tempo. Mas na realidade, na vida ou na busca pelo pão, nós gerenciamos a nossa vida exatamente assim. A gente não preocupa com o pão nosso de cada dia, a gente preocupa com o pão nosso de amanhã, depois de amanhã, do mês que vem. E a gente está preocupado com o pão nosso do ano que vem. E por causa dessa luta pelo pão nosso do ano que vem, a gente tem perdido a família. Eu estou dizendo a gente, mas na realidade muita gente tem perdido a família. Não a gente, nós. Os irmãos me compreendem, sim ou não? Dá para compreender isso? Então, é um engano, e a gente precisa fixar isso. Pensar que só de pão viverá o homem, mas de cada palavra de Deus. O que é isso, pastor? Deus tem orientação para tudo, inclusive para a busca do pão. Percebe que a Bíblia Sagrada tem orientação para tudo? Percebe que isso aqui, irmãos, esse livro tem orientação para tudo? Os irmãos percebem isso? As irmãs percebem isso? Nós temos orientação para tudo, inclusive para a busca do pão. Vou repetir, nosso primeiro engano comum é pensar que só de pão viverá o homem. Não podemos abrir mão da nossa casa, da nossa família, da nossa comunhão com a igreja, da nossa comunhão com os irmãos, da nossa comunhão com Deus. Tem gente que trabalha tanto na busca do pão que ele esquece de falar com Deus. E Deus está dizendo, coitado, está trabalhando tanto para buscar o pão, que ele não fala comigo, e eu tinha outro caminho para ele, que era bem mais fácil para o pão chegar. Então a gente precisa ter esse cuidado. O nosso segundo engano comum é achar que Deus tem obrigação de nos guardar. Antes, eu gostaria de ler o versículo 4 e o versículo 3 de Lucas 4. E o diabo disse: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra de Deus. Agora, no segundo engano mais comum, eu gostaria de ler o versículo 9 ao versículo 12. Olha o que está escrito aqui, ó. Então o diabo o levou a Jerusalém, o colocou sobre a parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo,
Porque está escrito: Ele ordenará aos seus anjos ao teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para nunca tropeçares em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: está dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E Jesus respondeu: está dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Queridos, essa mensagem ela é uma mensagem muito forte, porque às vezes nós temos a impressão que Deus é o nosso empregado, e a gente começa a fazer ou ter práticas erradas, inclusive equivocadas na vida, e a gente se comporta como se Deus fosse obrigado a cuidar da gente. E aí a gente diz assim: não, Deus cuida. Deus cuida. Quer um exemplo clássico disso? Eu já ouvi muitas mães, pais, dizendo assim: eu já entreguei meus filhos para Deus. Espera aqui. Quando estava na sua responsabilidade, você ensinou ele no caminho? Não, pastor, eu não ensinei. Então tu não tem moral para entregar ele a Deus. Tu não ensinou? Sabe? E às vezes a gente está entregando tudo para Deus, inclusive as coisas que são da nossa competência. E Deus está dizendo: embora eu tenha autoridade, poder para fazer isso, a competência é sua. Quem tem que fazer isso é você. Tem coisa que é Deus que faz, tem coisa que é a gente que tem que fazer. Eu não posso atribuir a Deus aquilo que Ele mandou fazer, aquilo que Ele disse que eu tenho que fazer, aquilo que Ele já disse que eu terei que fazer, eu terei que fazer. Eu não posso jogar para Ele. É minha essa obrigação. Entenda que o nosso Deus não é obrigado a fazer nada, pois Ele é Deus, é soberano e está acima de qualquer coisa no mundo. No exercício do seu grande amor, Deus opera milagres em nosso favor, mas isso acontece sempre segundo a sua soberana vontade e segundo os seus desígnios inatingíveis, incompreensíveis ao ser humano. Irmão, a gente entende a vontade de Deus? Ontem mesmo nós estávamos cheios de questionamentos. Ontem mesmo nós estávamos cheios de questionamento com os nossos irmãos. Deus, por que isso? Momentos dolorosos, abraçando o luto dos nossos irmãos e dizendo: Deus, nós não compreendemos. Mas é ou não é a vontade de Deus, irmão? A vontade de Deus, ela é soberana, a gente não consegue compreender, são inatingíveis, incompreensíveis para todos nós. E Ele faz segundo os ditames da sua palavra, e jamais por puro capricho humano, embora Ele escuta as nossas orações. Embora, com tudo isso, Ele ainda escuta as nossas orações, os nossos clamores. Mas uma coisa é certa, querido: a gente precisa aprender a orar com a palavra. A Bíblia diz que a gente ora e fala com Deus, pede a Deus, e a gente não recebe porque às vezes a gente pede mal. Porque a gente não conhece a palavra e a gente não ora com a palavra. A gente ora fora da palavra, fora disso aqui.
Irmãos, eu preciso elaborar projetos, eu preciso criar planos. Isso é muito bom. Agora, ótimo mesmo é quando os meus planos se fundem com os planos de Deus. Irmão, aí muda tudo. Porque agora eu e ele somos um. Aliás, eu e ele somos maioria. Isso é importantíssimo. Eu gostaria de ler um texto que está em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Por gentileza. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Olha o que está escrito. Pedis e não recebeis, porque pedis com motivo errado, para guardardes ou gastardes, desculpe-me, em vossos prazeres. Sabe qual é o problema? É quando a gente pede apenas para cumprir o nosso capricho, o nosso prazer. Esse é um problema sério. Esse é um problema sério. Agora, querido, a gente precisa de atentar para uma coisa. No Salmo 51, versículo 17, diz o seguinte. E essa mesma frase está escrita também no Salmo 34, 18. Mas a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. A forma como nos apresentamos diante de Deus faz a diferença. Eu já disse aqui que uma vez, assistindo a um programa na verdade caçando um canal para assistir, eu encontrei alguém num culto. E nesse culto alguém dizia assim: irmãos, hoje é o dia da oração forte. Hoje é o dia do milagre extraordinário. Você pode vir, e mesmo que você não tenha fé, nós vamos resolver tudo com a minha fé. Eu falei, bom, está melhor do que Jesus. Porque Jesus disse que deixou de curar em Cafarnaum por causa da incredulidade do coração do povo. Imagina, irmão, se Jesus deixou de curar porque o povo estava incrédulo, quem sou eu para dizer que não depende da fé das pessoas para que o milagre aconteça? Tem que depender só da minha. Eu não sou curandeiro, querido. Já começou por aqui. Mas eu interessei de ver o restante daquela heresia. E de repente o ser humaninho diz o seguinte: pode vir, porque nós vamos estar reunidos com X número de pastores, e hoje nós vamos exigir de Deus. Irmão, foi isso mesmo. Exigir de Deus o seu milagre. Olhe para cá. Irmão, tu tem competência para exigir de Deus alguma coisa? Seja honesto, irmão. Tu tem competência para isso? Irmão, o que nós já temos, nós já estamos no lucro, é ou não é? Agora imagine exigir. Quem sou eu para exigir, irmão? Nós vamos exigir. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não é obrigado a cumprir os teus caprichos. Eu já tenho uma orientação na Bíblia. E eu preciso andar por ela, para que eu possa usufruir das bênçãos que ela me diz que eu iria usufruir. Outro dia eu disse aqui, eu preciso repetir isso. A mensagem, desculpe-me, a mensagem que gera like hoje na internet, que bomba, são as mensagens do tipo: eu quero te ensinar como ser cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, sem gastar horas de oração, sem gastar horas de jejum, sem conhecer a palavra. Venha que eu quero te ensinar como você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo,
ser uma pessoa extraordinária sem você gastar tempo com a leitura dessa palavra. Irmão, vai plantar coquinho que é melhor, ué, plantar coquinho vai ser melhor, ué. É óbvio que eu tenho que me separar para Deus. É óbvio que eu tenho que tirar um tempo de oração. É óbvio que eu tenho que ir para o jejum. É óbvio que eu tenho que conhecer a palavra para que eu possa ser cheio. Eu preciso. Mas a mensagem que bomba hoje nas nets da vida é a mensagem do tipo: eu vou te ensinar como emagrecer sem parar de comer. Como assim, irmão? Aliás, você vai até comer muito mais e vai emagrecer. Irmão, tu acha que essa mensagem é verdadeira? Tu acha que essa mensagem procede? Isso é uma heresia. Não há como isso acontecer. Quando eu vejo isso, eu consulto a minha professora de educação física em casa. Ela fala que é mentira. Bom, eu estou acreditando. Ela fala que é mentira. Nós temos um terceiro erro. Eu troquei a ordem deles, por acaso. Mas um terceiro erro, ou engano, é negar ou transferir a adoração pertencente a Deus. Olha o que diz aqui no texto que lemos oficialmente. Foi Lucas capítulo 4. Olha o que diz os versículos 5 e 8. E o diabo o levou, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e lhe disse: dar-te-ei toda a autoridade. Irmão, quem é que tinha todo o poder nos céus e na terra? A quem Deus prometeu o poder nos céus e na terra? A Jesus. Agora o diabo está dizendo para Jesus, presta atenção nisso: dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque me foram entregues. Ele não falou que foi dada, me foram entregues, e as dou a quem eu quiser. Pense numa mensagem enganosa, uma fake news. Portanto, se prostrado me adorares, e não é adorar de qualquer jeito, é prostrado, tem que ser prostrado, tudo será teu. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Irmão, pense no engano: negar ou transferir a adoração que só pertence a Deus. Satanás tem no seu interior o desejo da adoração. Ele queria ser igual a Deus, para que assim ele fosse adorado, fosse servido, conforme Isaías capítulo 14, versículo 11 a 15. Vamos ler? Isaías, abra aí comigo. Isaías capítulo 14. Versículo 11. Tua soberba foi derrubada no Seol, e o som das tuas harpas, os vermes debaixo de ti se estendem, e os bichos te cobrem. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste atirado à terra, vencedor das nações.
E tu dizias em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e colocarei meu trono. E no monte da assembleia me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e me tornarei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado para o Seol, ou para as profundezas, ao mais profundo abismo. Olha só, o desejo de Satanás era ser adorado. Quando foi que começou a rebelião? Quando ele teve desejo de ser adorado. É muito fácil você detectar na igreja um foco de rebelião. Lá na empresa onde você trabalha, alguém que tem problema de lealdade é fácil de você detectar. É só ele chamar para si o que não é dele. Quando ele invoca para si o que não é dele, isso é um problema. Isso é um problema. Isso é um problema. Se o pastor chega na igreja, numa igreja nova, vai pastoreá-la, na primeira viagem que vai fazer em equipe, em grupo, na primeira viagem, ele já descobre alguém que tem um tom de rebelião, um tom de rebeldia, um problema com a lealdade, ou um princípio de deslealdade. É muito fácil. Muito fácil. Chama para ir em algum lugar. Na hora que começar a luir do caminho, vai em 3, 4 carros. O que passar na frente é ele mesmo. Ele não consegue acompanhar o pastor. Ele tem que estar na frente ou do lado. Lá em Goiás, a gente chama isso de para-choque de Toyota. Alguém que é para frente. Isso é lá em Goiás. Aqui eu ainda não sei como é que chama. Eu ainda não descobri como é que chama. Porque graças a Deus aqui não tem, a gente não, né? Graças a Deus. Mas uma pessoa que não consegue ser submissa, uma pessoa que tem vontade, desejo de ter aquilo que o outro tem, eu vou falar numa linguagem mais, obrigado, irmão Márcio. Obrigado, muito obrigado. Eu vou falar numa linguagem bem mais comum. Bem mais comum. Se tem alguém que é para frente no sentido de ter inveja, a linguagem mais comum é essa, inveja. Porque o invejoso, ele tem um problema. Ele não tem vontade de ter as coisas como você tem. Irmã Gisele, agora nós temos duas, uma Gislane e Gisele. O invejoso, ele não tem vontade de ter o que a senhora tem, ou as coisas do mesmo jeito que a senhora tem. Não tem vontade de ser parecido com a senhora. Ele tem vontade de ser o que a senhora é. Tem vontade de ser a senhora. Ele tem vontade de ter o que tu tem. Uma Berguinha, o invejoso, a pessoa invejosa, ela não tem vontade de ter uma vida parecida com a tua. Ela quer a tua vida. Portanto, ela quer o teu marido, ela quer o teu carro, ela quer o teu... Entende como é que é o problema? Entende? Isso é deslealdade. Então, quando você lidera uma equipe, e eu estou falando com gente que tem liderança, ou vive, exerce liderança de alguma forma, e você detecta alguém que quer ser o que você é, ele tem um princípio de Lúcifer, princípio de deslealdade entranhado em si. E foi isso que Satanás teve. Foi isso que Lúcifer teve. Vontade de ser como
a Deus e se estabelecer mais alto que Deus. Agora presta atenção. Nas entranhas de Satanás está o desejo de adoração. E aí ele tenta enganar Jesus e arrancar dele a adoração para si, oferecendo autoridade e glória terrena. Irmãos, isso aqui é muito sério. Muito sério. Porque tem muita gente que, em nome de uma vida de autoridade, de glória, transfere a adoração a Deus a alguém, ou para alguém. Tira de Deus a adoração e direciona, endereça a alguém que não é Deus. Então, isso aqui é uma questão para refletirmos. Você tem adorado a Deus? Você tem buscado servir a Deus? Você tem dedicado o seu tempo de qualidade na sua vida para cultuar a Deus? Se o tempo que você gasta com Deus é menor do que o tempo que você gasta trabalhando, está errado. Se o tempo que você gasta com Deus, se dedica a Deus, é menor do que o tempo que você gasta na academia, está errado. Se o tempo que você dedica a Deus é menor, é inferior ao tempo que você dedica aos seus estudos, está errado. Pastor, então a conta não fecha, que um dia só tem 24 horas, eu trabalho 8. Lá no teu trabalho, você dedica o seu trabalho a Deus? Porque tem gente que o trabalho dele não é para Deus. A começar do que ele ganha lá, que ele consegue sonegar de Deus os dízimos e as ofertas. Já começa por aí. Então eu estou ensinando, irmãos, a gente não pode transferir a nossa adoração, que é a Deus, porque eu preciso entender que na vida, tudo que tem e sou é para quem? Para Deus, porque dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Inclusive o meu tempo. E por fim, o nosso maior engano é pensar que o diabo não existe. Pastor, eu sei que o diabo existe. Claro, você sabe. Olha no versículo 13 do capítulo 4 de Lucas. Quando terminaram todas essas coisas, ou essas tentações, o diabo se apartou dele até o tempo oportuno. O diabo não desiste. Ele só dá uma afastada. E ele ficará pronto para dar o bote num tempo oportuno. Queridos, Jesus, ele vence todas as ciladas aqui de Satanás, as investiduras, os enganos, as tentações. Mas o diabo, ele não perdeu as esperanças de enganá-los. Abra comigo Lucas 23, só para você refletir nisso aqui. Lucas 23, 35. Lucas 23, 35, eu já estou encerrando. Lucas 23, se você de casa tem a Bíblia, abra aí. Faça essas anotações, você que não conseguiu ler aqui, tem essas anotações. Lucas capítulo 23, versículo 35 a 39. (35 a 39). O povo estava ali e observava tudo.
E as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, salve a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Também sobre ele estava a inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Percebe como Satanás estava usando instrumentos? E ele tentou Jesus, inclusive, até a cruz. Irmão, se ele não desistiu de Jesus, tu acha que ele vai desistir de você? E às vezes a gente se comporta como se Satanás fosse tão inofensivo. Tem gente, irmão, que ele abre a boca assim, ele estufa o peito e ele diz assim: o diabo está debaixo dos meus pés. Já ouviu isso? Irmão, se o diabo te der uma mexidinha, tu cai. Para com isso. Para com isso. No primeiro desafio, tu dá passamento, como dizemos em Goiás. Passa mal. No primeiro desafio, você cai. Para com essas expressões. Porque você trata Satanás, trata o diabo como se ele não existisse. Eu quero te dizer que ele existe. E que isso é sério. E que ele está lutando com todas as forças que ele tem, investindo tudo que tem, apostando todas as fichas para derrubar você. E o propósito dele é enganar você ao ponto de você achar que ele nem está por aí. Também não estou dizendo que tu tem que ver o diabo em tudo, porque tem gente, irmão, que vê o diabo em tudo. Cai uma panela no armário dele, que ele colocou ela mal colocada, ele fala: o diabo está ali dentro da panela. A sacolinha chiadeira, irmão, está mal pendurada em algum lugar, ela cai de lá, fala: foi o diabo, passou um espírito ali e derrubou. Passa um rato no forro dele, dá um grito, irmão, um morcego no forro dele, cai lá assim, puf, ele fala: é Satanás, está ali de cima. Não, irmão, é um morcego. Para com isso. Também não estou dizendo para você ser exagerado, ser destemperado. O que eu estou dizendo para você é que você precisa enxergar as propostas, as tentações. Sabe? Você precisa entender que Satanás está usando elas para te derrubar. E que às vezes você olha como se fosse inofensivo, que você olha como se não dá nada não. O que tem? Tadinho, meu filho só está assistindo uma live. É só uma live, é inofensivo. Dá nada não. O que tem? Eu não vou falar o nome dele para não dar ibope para ele, senão o vídeo cai do YouTube, né? O que tem? É só assistindo o rapazinho que imita uma foca. Não dá nada. Tem nada não. É que, irmão, o YouTube é terrível. A gente fala uma coisa aqui, ele derruba. Esses dias eu tive um vídeo derrubado aqui, das lives, das transmissões. Depois eu consegui reverter, tive que cortar um pedaço. Porque eu disse no final do culto sobre essa doença aí, e eu falei o nome dela. E eu disse assim: olha, você não precisa ter pânico. Não tenha pânico, não é estudo não, por causa dessa frase. Então é terrível, a perseguição é terrível. É terrível. Principalmente a igreja. Nós vivemos um tempo muito,
complicado de censura, né? Nós tivemos agora alguns pastores com vídeos, com canais. Caiu o canal de pastores que tem muitos seguidores, porque pregaram mensagens contra algumas práticas e foram caracterizados como homofobia. E aí diz que a gente tem liberdade de expressão nesse país. Então eu não vou falar o nome para não dar esse bope pro rapaz. Mas o rapazinho que imita foca, não, pastor, ele só está cuidando do meu filho. O que é isso? Só tá assim, é tão inofensivo. Olha, tadinho, ele fala, olha o que ele fala, pastor, é tão bonito. Irmão, a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter cuidado. E aí a gente vai acompanhar alguns casos aqui depois que vai embora o boi com a corda. Aí a gente descobre que tudo começou assistindo esse rapaz. Agora, recentemente, irmã Márcia, eu acompanho uma família que o filho de tanto assistir esse rapaz esse dia puxou uma faca para matar o pai. Assistindo esse rapaz. Foi orientado por lá mesmo. É desafio. Não, é desafio. Isso é inofensivo. A gente precisa ter cuidado. Sabe? O diabo existe. O inimigo das nossas almas faz com que servos e discípulos fiéis do Senhor Jesus, irmãos, sejam tentados. A obra do diabo é enganar, matar, roubar, destruir, conforme João 10:10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Pastor, mas e como é que eu faço para identificá-lo? Basta seguirmos os rastros de destruição na vida das pessoas. Logo vamos saber que ele passou por ali, que ele esteve ali. E a única forma de expulsá-lo, detê-lo, é convidando Jesus para entrar em nossos corações. É recebendo a Jesus como Senhor e Salvador. Pastor, eu já sou crente há muito tempo. Às vezes Jesus só é o seu Salvador, ainda não é o seu Senhor. Você confessou Ele, batizou, adora Jesus, vem na igreja, animado, crente em Jesus. Mas quem manda na sua vida ainda não é Jesus. Tem algumas coisas que estão mandando na sua vida mais do que Jesus. Então Ele não é Senhor ainda. Convide Ele para ser o Senhor da sua vida. Você já fez isso, querido? Já. Então relembre isso. Pastor, ainda não fiz. Faça agora. Você de casa ainda não fez isso? Faça agora. É uma oportunidade que você tem. Sabe? Não se engane com o enganador, com o diabo. Não se engane com as astutas ciladas do maligno. Abra o seu entendimento e tenha Jesus no comando da sua vida. Que Ele seja o seu Senhor, que Ele seja o seu Salvador. Sobre os enganos e as ciladas do diabo, você precisa triunfar. Queridos, eu quero encerrar esta palavra convidando você a se desvencilhar dessas astutas ciladas. Satanás, ele é especialista em provocar enganos em nós. Esses 4 enganos são os enganos mais comuns entre nós. Pensar que só de pão vive o homem. 2, negar ou transferir a adoração que pertence única e exclusivamente a Deus. 3, achar que Deus tem a obrigação de nos guardar. 4, pensar que o diabo não existe. E não pensar que Deus tem a obrigação de nos guardar. Tem gente que entra no carro e anda 200 por hora. 200 por hora. Se de alguém falou, pastor,
Coloquei 200 por hora. E eu falei, irmão, quando passou de 120, 130, eu acho que Deus pulou do carro. Acho que tu estava sozinho. Na realidade, eu acho que ele não estava sozinho. Eu acho que Deus saiu e entrou outro. Deve ter sido o próprio Satanás. Sabe, aí depois o cara bate, capota, acontece qualquer coisa e ele fala assim, Deus não guardou. Não, querido. Deus não tem obrigação. Vamos cuidar. Falei isso para um dos jovens nosso aqui, né? Gosta de empinar, né? Falei, cara, tu acha que Jesus, na hora que tu dá uma empinada assim, tu acha que Jesus continua contigo na garupa? Será que fica, irmã Maria Santana? Eu acho que ele dá uma pulada. Eu acho que ele fala, rapaz, se cair, você cai sozinho. Eu não quero ter parte com isso, não. Queridos, vamos ficar de pé. Quero orar com vocês. Eu quero frisar nessa palavra. Versículo 4 do capítulo 4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Porque esse é um engano dos mais fortes de todos que nós falamos. Preocupe-se, irmãos, irmãs, com o pão nosso de cada dia, só. O pão nosso de cada dia. Trabalhe pelo pão nosso de cada dia, que Deus vai nos dar hoje. Mas larga a mão de deixar Deus em nome do pão, deixar a tua família em nome do pão, deixar a tua casa em nome do pão, deixar projetos excepcionais em nome do pão. Cuide da sua fé. Cuide da sua fé. Não perca a tua fé por nada. Deixe-me orar por você, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro ao Senhor, a Deus. Agora, conhecendo alguns dos enganos comuns a nós, dai-nos a graça para, ó Deus, vencermos eles. Não queremos viver uma vida de engano, não queremos ser enganados por Satanás. É por isso que nos reunimos aqui, para conhecer a Tua vontade, a Tua palavra. Queremos andar embasado nesta palavra. A nossa fé, ó Deus, precisa estar arraigada nesta palavra. O terreno fértil para produzir frutos de fé. Ó Deus, e só assim poderemos resistir ao diabo, para que ele fuja de nós, assim como fugiu do Senhor. Ó Espírito Santo, eu quero pedir a Tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Venha sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre o nosso chamado. Salva-nos, ó Deus, dos enganos malignos. Tira-nos, ó Deus, da vida enganosa. Não queremos viver no pecado, mas queremos viver, ó Deus, de forma que agrade o Teu coração. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que, ó Deus, atrapalha a gente a caminhar com o Senhor. Aquilo que entristece o Teu Espírito Santo. Afasta de nós, ó Deus, o pecado. Quantas vezes, ó Deus, somos levados ao engano do nosso coração, e até pensamos, ó Deus, que tem nada a ver, e não vimos, ó Deus, as astúcias de Satanás naquilo. Dai-nos a graça, a sensibilidade pelo Teu Espírito Santo, para conhecer, ó Deus, que ali, ó Deus, há uma cilada, que ali há uma obra de engano, para que nós possamos caminhar, ó Deus, para que nós possamos correr, ó Deus, para uma vida de propósito contigo,
descobrindo a cada manhã qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, para se andar conforme o teu desígnio, ó Deus. Ó poderoso Espírito Santo, venha sobre nós a tua graça, a tua unção, ó Deus, e que nós possamos nos afastar, ó Senhor, da vida de engano que o mundo, ó Deus, nos leva. Ó Espírito Santo, a mensagem que o mundo prega, ó Deus, é que deveremos correr para a grande independência, correr, ó Deus, para encher o saco vazio, furado, ó Senhor, o saco da ganância, ó Pai. Mas nós cremos que o Senhor nos dará graça, nos dará sabedoria, para que tenhamos a cada dia, ó Deus, o pão nosso de cada dia, que o Senhor nos dará hoje. Oh meu Deus, que o nosso trabalho glorifique o Teu nome, que a nossa vida glorifique o Teu nome. Nós não vamos, ó Deus, negar, nem transferir a adoração que pertence única e exclusivamente ao Senhor, ó Deus. Pai, dai-nos graça, Senhor, diante do Senhor, para que assim, ó Deus, possamos ter um coração contrito, quebrantado, para que a nossa voz, ó Deus, e até mesmo os nossos gemidos sejam interpretados pelo poderoso Espírito Santo, e as nossas orações sejam assunta diante de Deus, o nosso Senhor nos céus. Por fim, ó Deus, nós sabemos que o diabo existe, que ele não presta, e que ele intenta a cada dia contra as nossas almas, não porque ele nos ama, não porque ele nos quer, mas é porque ele não nos ama, é porque ele nos odeia, e ele quer que a gente se afaste para longe do Senhor. Portanto, ó Deus, nós estamos decididos a ter uma vida cheia do Teu Espírito Santo, cheia do Senhor, para que Satanás não tenha lugar, ó Deus, em nós, lugar na nossa mente, lugar no nosso coração, para que vivamos, ó Deus, uma vida exclusiva para o Senhor e para adorar o Senhor. Eu oro em nome de Jesus, o nosso Cristo. Amém. Graças a Deus.